CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Os nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar aqui com o livro A Gênese, Revoluções do Globo, Dilúvio Bíblico, Missão dos Espíritas. Não vai escrever lá com elas? Elas estão lá. Pode ir lá. Já não estás percebendo, é o Evangelho segundo o Espiritismo, item 20, Trabalhadores da Última Hora. Já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Aqui estamos, Jesus, divulgando a tua doutrina, a doutrina dos espíritos, divulgando e estudando para melhor nos conduzir na vida material e os espíritos desencarnados na vida espiritual. Inspira-nos, proteja-nos, ampara-nos, permita que os benfeitores da nossa casa nos ajude nessa compreensão. Que seja em nome deles, do nosso altivo, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, em nome de Camille Flammarion, do professor José Jorge, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos lá. É o capítulo 9, Revoluções do Globo, Dilúvio Bíblico. Venha, ô Conceição, senta aqui. Pelo exame dos terrenos dilacerados, pelo erguimento das montanhas e das camadas que formam os seus contrafortes, pode-se determinar a sua idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos de sua existência, mas o período durante o qual elas se formaram e, por consequência, sua antiguidade relativa. Seria um erro acreditar que essa antiguidade é proporcional à sua elevação ou à sua natureza exclusivamente granítica, uma vez que a massa granítica, ao elevar-se, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Vocês estão vendo como que são termos diferentes, né, do usual? Então aqui a gente está estudando como começou, estudamos anteriormente, como começou a Terra, as teorias da formação da Terra. Teoria não significa dizer que aconteceu dessa forma. Até bem pouco tempo tinha a teoria do Big Bang, da formação do universo. Já não aceitam mais, era mais aceita. E o homem está nessa busca. E no que a gente já tem aqui na Terra, como começou a vida, em que período tudo isso aconteceu, a geologia faz isso, geo, terra, ogia, né? Bio, vida, ogia, estudo da Terra. Então eles vão
como cortam um bolo e que você vê as camadas do bolo, o tipo do bolo, se é de chocolate, o que tem ali de creme no meio, a geologia estuda a Terra assim. Aí determina o período, essa montanha, essa pedra aí que está aí atrás. Em que período ela surgiu? A geologia, ela sabe. Tem um estudo específico para isso. É o que nós vimos aqui nesse primeiro parágrafo. Provou-se, assim, através de pesquisas, que as montanhas dos Vosges, da Bretanha e da Bretagne, né? E da Corte de Dor, na França, que não são muito altas, pertencem a mais antigas formações, datam do período de transição e são anteriormente à época em que se formaram os depósitos de carvão. Jura, cadeia de montanhas entre a França e a Suíça, formou-se em meados do período secundário, sendo contemporânea dos répteis gigantescos, e os Pirineus, mais tarde, no começo do período terciário. O Monte Branco e o grupo dos Alpes Ocidentais são posteriores aos Pirineus, datam da metade do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, pois só se formaram no final desse mesmo período. Algumas montanhas da Ásia são posteriores ao período diluviano, ou lhes são contemporâneas. Esses levantamentos devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis, pelo deslocamento das águas, a interrupção e a mudança do curso dos rios. Ponto. Ele está falando aqui, né, dessas formações. Ele deu um quadro aqui anteriormente, a tua filha foi embora? Um quadro anterior em que ele coloca todos esses períodos, período terciário, secundário, quaternário, que nós estudamos cada um deles. É um estudo um tanto quanto maçante para a gente, porque nós não estamos habituados com esses termos, né? Mas é importante para a formação, para a gente saber a origem, né, de quando começou a vida na Terra, a formação da Terra, a origem da vida animal, da origem da vida vegetal, animal e do homem, quando o homem chegou aqui. Qualquer coisa vocês param para perguntar. Se eu souber responder, aqui embaixo tem uma observação quando ele fala do curso dos rios. O último século, no século XVIII, oferece um exemplo notável de um fenômeno desse gênero. Então, esse livro aqui foi revisado, acho que ele foi feito em 1980, está aqui atrás. Então, tem dados aqui mais recentes do autor. Ele foi traduzido quando? Esse aqui foi em 2010, mas essa já é a terceira edição. Eu acho que foi em 2008, 2009, em que ele foi traduzido. Vamos lá. O último século XVIII, oferece um exemplo notável de um fenômeno desse gênero. Há 6 dias de marcha da cidade do México, existia em 1750 uma região fértil e bem cultivada, onde cresciam em abundância arroz, milho e bananas. No mês de junho daquele ano, pavorosos tremores de terra abalaram o solo e se renovaram continuamente durante 2 meses inteiros. No dia 28 para o 29 de setembro, a terra sofreu uma convulsão violenta. Uma região de muitos quilômetros de extensão ergueu-se pouco a pouco, alcançando a altura de 500 pés, em uma superfície de 60 quilômetros quadrados. O terreno ondulava como as ondas do mar ao vento da tempestade. Milhares de montículos se elevavam e afundavam alternadamente.
finalmente abriu-se um abismo com aproximadamente 18 quilômetros, de onde eram lançadas uma altitude prodigiosa, rolos de fumaça e fogo, pedras esbraseadas e cinzas. 6 montanhas surgiram desse abismo iante, entre os quais o vulcão que foi dado o nome de Jorulho, que agora se eleva a 550 metros acima da antiga planície. Quando se iniciaram os abalos do solo, os rios Cutimba e São Pedro refluíram, inundando toda a planície hoje ocupada pelos Jorulhos. Porém, Jorulho é o lugar, né? Porém, no terreno que se elevava sem cessar, abriu outro sorvedouro que absorveu os 2 rios. Mais tarde, os 2 reapareceram a oeste, em um ponto muito afastado dos seus antigos leitos. Então ele colocou aqui uma observação feita recentemente. Eu vi esses dias, algumas semanas atrás, na Etiópia, o mar, a terra se abrindo, a olhos vistos, ela se abrindo, foi filmada, ela ia abrindo, e o mar vai entrando, e essa fenda se entra quilômetros e quilômetros por dentro do país, abrindo, dividindo o país no meio e se alargando cada vez mais. Então são fenômenos que ainda hoje acontecem, como por exemplo, o que é o tsunami lá na Tailândia, o que provocou? Né? A acomodação das placas tectônicas, que formou aquele maremoto. Ele deu um exemplo aqui do que ele viu, do que aconteceu lá no século XVIII, 1750, século XVIII, que foi a olhos vistos. Mas nós estamos vendo agora recentemente também uma formação, a terra se abrindo e o mar entrando terra dentro. Mostra que a terra ainda está se acomodando. Como o nosso globo é instável, de vez em quando um terremoto, de vez em quando um vulcão explode aqui ou acolá. Não era assim no princípio. No princípio tudo era caos e a terra vem se estabilizando. Agora vocês vejam que os espíritos que habitam aqui na terra são tão instáveis quanto o próprio globo. Chove, de repente faz sol. Dia, logo em seguida vem a noite. Muitos contrastes. Isso se chama instabilidade. Então nós que habitamos aqui somos espíritos instáveis também. E qual a importância de a gente conhecer tudo isso? É conhecer a nossa origem, saber de onde nós viemos e o próprio globo em que habitamos, de onde surgiu, como surgiu. Na verdade, a gente não sabe do nosso presente nem do futuro, porque não sabemos do nosso passado. Você vê a história do Brasil. Pergunta uma criança sobre a história do Brasil, é muito mal contada nas escolas. Mas se você falar o basicão, que Dom João VI veio de Portugal para cá por causa de Napoleão Bonaparte, porque Portugal começou ficou em cima do muro, na verdade, né? Porque Napoleão proibiu que os países se fizessem transação com a Inglaterra, sempre brigaram os dois. E Portugal ficou em cima do muro e às escondidas fazia comércio com a Inglaterra. Os navios ingleses circulavam ali no litoral português. Napoleão, vou aí pegar vocês. Família real se mandou. Aí veio Dom João VI para o Brasil. Dando uma pincelada aqui, vem para o Brasil. Chega aqui, vem com toda a corte, aí começa a nossa história, né? A nossa história começa aqui. O Brasil já sabia-se do Brasil antes de 1500. Então, nem lá atrás a gente estuda direito. Aí você pergunta, quem foi Pedro II? Estava lá um menino falando lá eu fui visitar ali em Petrópolis aquela igreja, ele tem o nome de Dom Pedro,
Aí ele, Dom Pedro II, ele era o guia. Ele não sabia se Dom Pedro I era brasileiro ou era português. Então, Dom Pedro I veio com 9 anos para cá, então ele nasceu lá em Portugal. Pedro II ficou aqui. Quem era o marido de Pedro II? Qual a importância da princesa Isabel? A molecada não sabia, tinha uns garotos lá. Quem foi a princesa Isabel? Qual a importância dela aqui para o Brasil? E Pedro II? Não sabe. Não sabe o básico. Se você não sabe a sua história, você fica perdido. É por isso que essas cabeças estão perdidas aí, buscando sempre o prazer imediato, as coisas imediatas, porque ela não sabe a sua origem, não sabe da sua história. E esse mesmo princípio se dá para a alma, de onde eu vim, eu espírito imortal de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, e o próprio globo terrestre, o planeta em que vivemos. Como é que surgiu a Terra? O que é o sistema solar? Qual a importância do sistema solar na galáxia? O que é uma galáxia? Se você perguntar, as pessoas não sabem. E coisas óbvias, básicas. Aí por que para a gente, muitas vezes, é um estudo maçante? Porque você tem que ler. Senão você não vai entender. Você tem que ler e gostar de ler para aprender. Senão você não vai aprender. Então vamos lá. Aí está na página. Qual é a página? Página 166. Aqui na página 166, que nós estudamos algumas aulas atrás, ele divide aqui as eras, os períodos, né? São cálculos que a ciência faz, você não tem nada de absoluto. Então a ciência hoje tem um cálculo de 4 bilhões e meio de anos da formação da Terra. 4 bilhões e meio de anos. Aí divide nos seus períodos, né? Nas suas eras. Então tem a era paleozoica, mesozoica, cenozoica. Vocês já ouviram isso na escola, né? A gente nunca guardou. Então dividiu em eras, que matava a aula de matemática, né? Ela está dizendo aqui, eu matava a aula de matemática, não sabia isso. Então está aqui, a aula de geografia, né? Período paleozoico, mesozoico, cenozoico. Essas eras têm os seus períodos, cambriano. Então no último período, lá no período, na era cenozoica, período quaternário, numa época que chama de Pleistoceno, é que aparece o homem na Terra. Os seres humanos, né, o mais moderno, o Homo sapiens, foi o último a aparecer. Começam lá as mônadas, as seres unicelulares, que eram as mônadas, vêm as plantas, alguns tipos de animais, começou a vida no mar, depois na terra, e por aí veio até aparecer o homem. Tudo bem arquitetado por Deus. Não tinha como ter homem na época do dinossauro, tinha? Não tinha como. O dinossauro ia comer o homem, o mais fraco que ia ter ali. Então, olha só, tudo certinho, os períodos corretos. Agora, aí a gente aprende direitinho como é que foi, né? Porque nos desenhos que passam, tem sempre dinossauro com homem. Ali é desenho, né? Confunde tudo. Então nós vamos ver aqui o dilúvio. A ciência sabe que esse dilúvio não foi geral, foi parcial. Foi parcial. A vida não começou com Adão e Eva e nem depois com Noé, né? Não foi. Como é que raciocina? Como que você vai botar numa barca enorme tudo quanto é tipo de animal? Ou aquilo ali não existiu, ou é uma figura de linguagem. Em laboratório já se tem lá os genes, né, dos animais de várias espécies, enfim, pode ter sido isso.
A gente não sabe, mas pode ter sido. Agora, que Noé existiu e fez uma barca e botou tudo quanto é tipo de animal ali, não é racional, não é lógico. E é impossível pela ciência. Mas vamos lá. Aí a gente entra aqui, número 4. Vai, Conceição. O dilúvio. O dilúvio bíblico, também designado como grande dilúvio asiático, é um fato cuja existência não pode ser contestada. Deve ter sido causado pelo erguimento de uma parte das montanhas daquela região, como ocorreu no México. Então, por isso que ele falou ali do México. Ó. Subiram as montanhas, eles viram ali a terra se acomodando, surgia até montanhas. Esse dilúvio aconteceu. Mas vamos continuar. Esta opinião é apoiada pela existência comprovada por pesquisas geológicas de um mar interior que, outrora, se estendia do Mar Negro ao Oceano Boreal, Ártico. O Mar de Azov e o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não apresentem qualquer comunicação com nenhum outro mar, bem como o Lago Aral e inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartária, é pelas estepes do pelas estepes da Rússia, e pelas estepes planície da lá. Rússia, parecem ser restos daquele antigo mar. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, uma parte daquelas águas foi empurrada para o norte, em direção ao Oceano Ártico, e a outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Estas águas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio tenha se estendido por uma grande área, sabe-se atualmente com certeza que ele foi apenas local e que não foi causado pelas chuvas, visto que, por mais abundantes e contínuas que elas tivessem sido durante 40 dias, os cálculos provaram que a quantidade de água caída não bastaria para cobrir toda a terra, até acima das mais altas montanhas. Então, olha só, Oceano Ártico, o oceano até o Pacífico, a gente não está acostumado com essas localizações. Mar Báltico, mas enfim, se estivesse falando aqui do Oceano Atlântico, ficaria mais fácil. A água penetrou pelo estado de Pernambuco, seria diferente. Então, o que ele está dizendo? Por estudos geológicos, aquela área ali foi inundada. Mas isso aconteceu, esse dilúvio, mas não foi total na terra, foi parcial. O povo hebreu que estava ali, ele foi sucumbido por essas águas. Mas ele está falando que foram águas do oceano. A chuva não seria suficiente para, mesmo que chovesse 40 dias, como está na Bíblia, não seria suficiente para inundar aquela área toda. E nós falamos aqui que na Etiópia o mar está entrando. Depois vocês botam aí para vocês verem no celular, o mar está entrando. Então é algo geográfico, algo pontual numa região. Não é no mundo inteiro, no planeta inteiro. É isso que ele está dizendo. Aconteceu, mas não foi no mundo inteiro. E a partir daí, pela data do que isso aconteceu, não tinha como a humanidade se renovar como se renovou hoje. Não tinha como. Com as varas, com as varas, antigamente falava raça, agora é raça humana, é uma coisa só. Mas antes a gente estudava raça negra, né? Raça amarela, raça branca. Então, agora é raça humana, não existe mais essa divisão. Mas nós somos diferentes, preto, branco, amarelo, o chinês está lá com o olho rasgado, o índio com aquela pele diferente da nossa. Não tinha como um dilúvio
acabando com toda a humanidade, ficar numa barca, um casal e um monte de animal, e isso dá vida para o mundo inteiro. É impossível. E dá as várias raças, né? Que na verdade eles não colocam, mas existe. A negra. Ela não escuta, né? É isso mesmo, vai lá. Vamos lá. Para os homens daquela época, que conheciam apenas uma extensão muito pequena da superfície terrestre e que não fazia qualquer ideia da sua configuração, desde o momento em que a inundação invadiu as regiões conhecidas, para eles foi como se o fato tivesse ocorrido em toda a Terra. Se acrescentarmos a essa crença a forma criativa e hiperbólica particular ao estilo oriental, já não ficaremos tão surpreendidos com o exagero da narração bíblica. O que trata a Bíblia, o Antigo Testamento? Eles narram ali a história do povo hebreu. A história do povo hebreu. Então é a história deles, não é a história da humanidade. E eles estão circunscritos a uma região. Não tinha a tecnologia que tem hoje. E mesmo hoje, quando a gente vê as diversas traduções, porque a Bíblia foi escrita em hebraico, depois traduzida para o grego, é a Septuaginta. Foram 70 anciões hebreus, traduziu do hebraico para o grego. Depois do grego para o latim, que é a Vulgata Latina, traduzida por São Jerônimo. Olha só, de uma língua para outra já se perde a beça. Para uma terceira, e depois as várias traduções, se mexe muito no que está escrito ali. Mas o fato, aquilo é a história do povo hebreu. Como Jesus apareceu ali, no seio daquele povo, que eles não aceitam até hoje, a vinda de Jesus, nós estudamos então o Antigo Testamento, ou a história do povo hebreu. O que tem ali de divino na Bíblia, né, no Antigo Testamento? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. O restante de tudo é história do povo hebreu. E Moisés foi muito mais um legislador do que um profeta. Como profeta, ele trouxe as tábuas da lei, os 10 mandamentos. O restante é a história do povo. Aí conta lá do início da humanidade, a questão do Adão e Eva, que está na Gênese, e depois a questão de Noé, com esse dilúvio, eles contam lá. Tem muita coisa de verdade, a questão, por exemplo, de Adão e Eva. Aquela história é verdadeira ou é mentirosa? É uma história verdadeira, porém não é para interpretar o pé da letra. Está no sentido alegórico. No sentido alegórico. Você tem que interpretar. Então a humanidade não veio de Adão e Eva, nós estudamos isso lá no Livro dos Espíritos. Ela não vem dali. Então você tem que interpretar. A humanidade foi criada em 6 dias. Não, ela não foi criada em 6 dias. Mas os períodos foram, se você analisar esses dias como períodos, você vai entender melhor. Como períodos. E Deus não descansou. Deus sempre está descansando. Deus não descansou. Deus precisa de descansar. Agora, tem gente até hoje que não trabalha no sábado, né? Porque Deus descansou no sábado. É a crença da pessoa. Então não pode interpretar ao pé da letra. Vamos lá, vamos aqui com o dilúvio ainda. O dilúvio, pode ler, asiático. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, uma vez que sua lembrança se conservou pela tradição de todos os povos daquela região do mundo, ficando consagrada nas suas teogonias. É também posterior ao grande dilúvio universal que marcou o atual período geológico. Quando se fala de homens e de animais antediluvianos, estamos nos referindo àquele primeiro cataclismo. Então vamos lá. Há também um outro dilúvio que foi mais geral,
Eu não sei entrar muito nesses detalhes. Seria bom um professor de geografia, ou melhor ainda, de astronomia. A Terra, ela não gira assim, ó, com a bola, ela não é uma bola redondinha, com uma bola de futebol, né? Ela é um pouquinho achatada aqui, né, nos polos, no Polo Norte e no Polo Sul, e ela é que eu não tenho aqui. Ela é uma esfera, né? E ela não gira assim, ó, em pé, a bola. Ela tem uma inclinação, um eixo. Ela tem um eixo. O eixo dela não é vertical. Ela tem um eixo que forma um ângulo. Eu não guardei, não sei esse ângulo. Esse eixo já se modificou. Na página 203 está explicando. Na 206? 203 aqui, eu estou te mostrando. Tá. Mas não, deixa aí. Ali está mostrando ali, tem uma figura ali, que vocês vão ver esse eixo. Esse eixo, ele não é assim, perpendicular. Ele é inclinado. Todos os planetas do Sistema Solar giram em torno do seu próprio eixo e giram em torno do Sol. E o Sistema Solar gira em torno ali na nossa galáxia. Tudo é movimento e a galáxia também gira. Então ele tem esse eixo aqui. Esse eixo, diz a ciência, está modificando, já se modificou uma vez. Quando ele modifica, se ele vir para cá, por exemplo, se ele tem esse ângulo aqui, ele veio para cá, as águas vão correr. Onde é terra, vira água. Onde é água, onde era água, vira terra. E isso é cíclico. Isso é cíclico, isso acontece. Hoje a gente lê alguma coisa a respeito disso, dizem os cientistas que esse eixo está mudando. Ele está mudando. Então o mar vem avançando devagarzinho, e isso causa problemas sérios na face da Terra, na vida humana, na vida dos animais. Então um desses dilúvios, que chamou de dilúvio, foi a mudança desse eixo da Terra, que aconteceu há milhares de séculos atrás e que vai acontecer novamente. Aqui na página 203, ele tem um esquema do movimento de precessão da Terra. Aí eu tinha que saber o que é precessão, né? Um nome difícil. Vamos aqui. Aí a gente vai aqui no São Google. O que é a precessão? Tem a precessão dos equinócios, né? Aqui está a definição de precessão. Ato ou efeito de preceder. Precedência. Não me explicou nada. Movimento na astronomia. Movimento vagaroso do eixo de rotação de um corpo celeste, resultante da influência exercida sobre ele por um ou mais astros. Por isso que eu quis falar antes. É exatamente o que eu falei. É a mudança desse eixo, ó. Movimento vagaroso do eixo de rotação de um corpo celeste, resultante da influência exercida sobre ele por um ou mais astros. Então a gente sabe que um astro influencia no outro. Os planetas influenciam uns aos outros. Tudo, nada está solto no universo. Tem uma lei rígida, física, química, matemática, astronômica, que rege tudo isso aí. Então, o que é o movimento de precessão? Precessão é o movimento circular do eixo de rotação da Terra. Um peão é um exemplo. O peão gira sobre o seu eixo, mas esse eixo oscila ligeiramente. A precessão faz com que o polo norte e sul não aponte sempre para a mesma estrela ou constelação. Então lembra para um peão vai girando, depois ele vai tendo um baleio, né, e vai diminuindo a velocidade. É isso que é a precessão. E por que ocorre essa precessão? Graças ao fato da Terra realizar seu movimento de rotação de forma inclinada, o que provoca que a cada 25 mil anos,
25.770 anos. Ela complete uma volta em torno do seu eixo e de sua elíptica. Recebe esse nome porque tem capacidade de antecipar o proceder nos equinócios. Aí começa a complicar. Aí você vai perguntar aqui, o que é equinócio? A pressão dos equinócios é um movimento muito lento e quase imperceptível, mas que é conhecido pelo homem há vários séculos. Enfim, tudo isso daí tem relação direta com a vida aqui na Terra. Tem relação direta. Então, nesses movimentos, a água dos oceanos corre para um lado, cobrindo e descobrindo terras. E como a gente viu aqui, isso é cíclico. A cada 25.770 anos há uma mudança nesse eixo aí. Isso vem ocorrendo lentamente conosco. Volto a dizer, a gente está lendo aqui a Bíblia, estudando, a Bíblia não, a Gênese. É um livro que tem muitos dados científicos e eu não tenho capacidade para explicar isso a vocês, não tenho, eu não sei. A gente vai continuar lendo. O que eu souber, eu explico. O que eu não souber, a gente tem que pesquisar. E se eu falei alguma bobagem, vocês me desculpem. Quem está nos ouvindo em casa e pesquisou e quiser trazer melhores evidências, dados mais atualizados, a gente agradece. Vai aí, Revoluções periódicas. Item 6. A Terra, além do seu movimento anual em torno do Sol, que dá origem às estações, e do movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, que origina o dia e a noite, tem um terceiro movimento que se completa em cerca de 25 mil anos, mais exatamente 25.868 anos, e que produz o fenômeno designado em astronomia sob o nome de precessão dos equinócios. Eu falei 25.770. Ele está colocando aqui 25.868 anos. Então vamos lá, que a gente vai parar por aqui por causa da nossa hora. E até porque é um assunto muito técnico, e se a gente ficar muito tempo, a nossa cabeça começa a fundir, né? Então, só esse pedacinho que ela leu aqui, que vai falar das revoluções periódicas. Ó. A Terra, além do seu movimento anual em torno do Sol, então a Terra leva um ano para fazer aquela elíptica em torno do Sol, né? Um ano. Isso é que dá origem às estações, às 4 estações durante o ano. Mais próxima ou mais afastada do Sol vai dar as estações. Olha como é que tudo influencia. E do movimento de rotação, que é o que dá o dia e a noite, a Terra gira em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol. Ela tem um terceiro movimento, além desses dois, um terceiro, que se dá de 25 mil em 25 mil anos, que é o que produz o fenômeno designado em astronomia sobre o nome de precessão dos equinócios. Eu li para vocês aqui a precessão dos equinócios, é o tempo que ela leva para dar o giro, esse eixo dá o giro completo, que ele leva em torno de si. Essa mudança da inclinação. Fala aí no microfone, fala aí. E a gente vai parar por aqui porque eu tenho que dar uma... Vamos lá, pode falar. Eu acho que seria a inclinação que a Terra está. E o equinócio é o determinismo. Verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Quando muda o equinócio, aí inverte. Inverno lá e verão aqui. Isso aí é modificado, que a Terra está assim, ela vai fazer assim. Cada 25 mil anos ela muda um pouquinho para ir... É isso aí. Mudando. É isso aí.
Eu tinha falado corretamente no início, agora comecei a fundir, vamos parar por aqui. Semana... Eu vou estudar isso e a gente vai ver. Tá, semana que vem você pode até falar aqui do meu lado, sem problema, tá? Então vamos rezar. Como a gente se pega na ignorância, né? Dá uma estudada, por favor. E semana que vem você fica aqui do meu lado e pode falar, sem problema. A gente tem muito que aprender, né? Então agradecemos a Jesus, a Deus, aos espíritos guias da nossa casa, aos responsáveis por esse estudo, como Camille Flammarion, o professor José Jorge, o Altivo, enfim. Muito obrigado por nos mostrar a nossa pequenez, a nossa ignorância, o quanto temos que estudar, o que caminhar, o que crescer. Muito obrigado. Em nome de Deus e de Jesus, dos guias responsáveis por esses estudos, em nome do amor, em nome do nosso amor, nós damos por encerrados os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus.